que também eu pensei desde o início, mas a gente já vem discutindo aí já com o Romeu, nós fizemos acho que 2 reuniões e tal. Eu também estou aqui na condição de pai, né? Meu filho tem 27 anos e ele, de certa maneira, tem um emprego apoiado hoje. E que eu me preocupo também, justamente porque não tem o nome de emprego apoiado, mas dentro da instituição onde ele está, tem um grupo de pessoas com deficiência intelectual mais comprometido e que tem registro em carteira e tem lá alguns técnicos que dão apoio a eles e orientam. Então é mais ou menos isso. E adaptam o horário, adaptam aquilo que eles... As funções, as tarefas, né? Customizam. Nenhum deles é consultor porque talvez nem leram o seu livro. Mas na prática faz. Mas só que depois que a gente ficou conhecendo o emprego apoiado e tudo, a gente acha que... E eu já tinha até um projeto muito antigo, desde o tempo da dona Fanny Lerner, um projeto muito parecido com esse que a gente chamava de Centro de Referência do Trabalhador com Deficiência. E que justamente até levei para a FIEP uma vez, daí ficaram com medo, que tinha que financiar aquilo e tal. É lógico, tem financiamento, sempre tem. E então a minha preocupação é essa, da gente formar esse grupo. Nós temos uma coisa boa, hoje ninguém sabe nada disso, né? Mas todo mundo quer saber e todo mundo quer colaborar e quer fazer a coisa que o trem ande no trilho certinho. Do jeito certo, né? Porque é lógico, tem um nome bonito, um apelo que já, né, conhecimento, de repente todo mundo começa a dizer que está fazendo uma coisa, emprego apoiado e está longe disso. Então é essa preocupação que a gente tem. Então, mesmo estando hoje ocupando um cargo na prefeitura, eu até me coloco à disposição para participar desse início, porque primeiro que aqui também já está acabando o mandato, e segundo que eu tenho essa preocupação, né? Meu filho, ele sempre vai precisar de apoio e eu espero que ele se aposente pelo INSS por tempo de serviço. De trabalho, né? Legal. Eu gostaria de colocar uma questão que vem do setor elétrico. Eu sou engenheiro, eletricista e fiz minha vida principalmente no setor elétrico. Né? Na prática, todos exigem apoio. Quer dizer, se você pega um engenheiro, sai da escola e põe numa usina, ele vai morrer. Ele não vai durar muito, ou vai botar fogo em tudo. Quer dizer, esse treinamento que a empresa viabiliza para o acadêmico, para o técnico, para a pessoa, trabalhador, vamos dizer assim, sem deficiência, na prática, na realidade, ele é natural, ele existe. O que, de fato, atrapalha é o preconceito, né? É você não avaliar, até estava vendo uns diagramas aí lá dos Estados Unidos, etc., antes de vir para cá, né? O que importa de fato? É resultado, né? Quer dizer, se aquela pessoa com deficiência ela é capaz de produzir, se ela é tecnicamente, vamos dizer assim, tem um ou outro problema, isso não interessa. O que interessa para a empresa é que ela está produzindo e o custo dela. Então, o emprego, vamos dizer assim, apoiado, coisa assim, ele já existe, eu acho que desde a construção da Arca de Noé. O que modifica muitas vezes é a intensidade mesmo, né? A intensidade com que se faz isso, e principalmente quando a gente fala de uma diferença, que é a diferença que deixou essas pessoas de fora, que é a questão de atitude, de comportamento, né? A diferença que incomoda, né? A diferença que não quer ser aceita, a diferença que a sociedade não quer olhar, a loucura, né, que atravessa quando a gente fala em transtorno mental, em esquizofrenia. Quer dizer, a gente está falando de uma condição que vai muito além só da questão do conhecimento que vai ser colocado em prática dentro da empresa, né? E o emprego apoiado, ele se propõe também e deve trabalhar essas questões, né? Isso que é o mais difícil, né? Que é a aceitação dessa diferença e lugar para essa diferença
sem a gente querer achatar a diferença, né? Sem que a gente querer mudar. E eu acho que o emprego apoiado, essa intensidade, esse grau de customização, de apoio, que é o que diferencia e o que faz necessário ter uma política, né, pública de emprego apoiado. Tá? É que você não respondeu a pergunta Qual? do consultor, da onde que ele vai... Essa é verdade. Você fez você fez pergunta 3 em 1. Pergunta 3 em 1, lembra o 3 em 1? 3 em 1 Era vitrolinha, rodinha. Telefunken. Toca a fita, é o famoso 3 em 1. Então vamos lá. Aí o que a gente tem, né? O que nós temos? É a lógica também do financiamento, que é o tripé, Ele né? vai ser um trabalhador. Exato. O consultor tem que receber de alguém. A ideia, se ele é um consultor público, que ele receba desse fundo público, né? Que ele seja é o que acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, né? É o financiamento público do emprego apoiado. Seja ele na forma de um emprego direto, eu posso ter. Você tem vários modelos possíveis. Você tem, por exemplo, municípios, cidades lá fora que têm equipes próprias, contratadas de consultores. Então, eles estão lá como servidores públicos. Então, se é um servidor público, ele recebe, né, de um fundo público do governo, ele recebe o seu salário. Ele pode ser alguém conveniado, terceirizado, quer dizer, você tem vários modelos, mas de qualquer forma, ele tem que... O que a gente está falando é de financiamento. Financiamento público... Então vai ser uma profissão também que vai existir. Exatamente, com o tempo sim. Com o tempo a gente acredita que vai ter, igual agora está sendo regulamentado a questão do cuidador, né, que mais teve... do educador social, são profissões que vão se solidificando, vão, né, pela prática, mas agora não dá porque os consultores, por mais que tenham, tem algum, mas ainda se conta, são muito poucos, né, por uma dimensão do que a gente está falando, do país, são muito poucos. Quem realmente... Mas ele vai ser ligado a essa associação para justamente ter um cuidado, um zelo na questão de quem vai ser essa pessoa, é isso? Isso, a associação, a ideia é essa, zelar pelo Conselho Regional. É como se fosse isso. Ele vai acreditar esse profissional, mesmo não sendo um conselho, né? Mas você tem um exemplo muito claro hoje em dia, a ergonomia. A ergonomia não é uma profissão, né? Não é uma profissão, porque mas você tem a Associação Nacional lá de Ergonomia que acredita, e a empresa pede isso do ergonomista, mas ele não é um conselho, né? Porque ele tem legitimidade perante a sociedade. É o que a gente quer construir com a ANEA, uma legitimidade. Depois, possivelmente, se tiver, sei lá, 100 mil consultores espalhados, estou exagerando, mas vamos ver se tem. Eles possivelmente vão montar, né, sua associação, os consultores, sindicato, vai ter uma profissão, sei lá, isso vai virar, né, como uma ocupação qualquer, como outra. Mas o que a gente quer nesse momento é credibilidade enquanto associação para acreditar a prática desse consultor. Esse consultor ligado à ANEA. Quem quer falar? Alexandre, aí tem aquela perguntinha para você, esse dia atrás que nós estávamos conversando, né? Fala, Luiz. E eu vou ser repetitivo. Porque dia só estava nós dois, agora nós estamos, né, todos nós reunidos aqui, e é com relação ao conselho mesmo. Aí lá vem nos perguntando, corre o risco, tem a pretensão futura da ANEA após a regulamentação, digamos, do apoiado, do reconhecimento futuro, de se tornar conselho? Não sei isso quem vai dizer a prática, né? Se isso é muito cedo para falar. Eu acho que a gente tem um jeito de trabalhar que às vezes ele é mais lento, né? Mas porque a gente preza muito que as coisas aconteçam também a partir de discussão, de prática, de ações, de resultados. Então a gente acha que agora, nesse momento, o que tem que fazer? Tem que ampliar com qualidade a formação e a atuação, ou seja, temos que ter mais programas de emprego apoiado. A partir daí sim eu vou gerar uma nova massa crítica, né? De pessoas, situações que vão gerar, aí sim, resultados novos. Aí eu vou começar a discutir outras situações que agora eu não consigo discutir, mas que eu preciso ter mais coisas, né, acontecendo. Fala. Essa questão é prática, né? A gente está conversando muito sobre essa questão do todo o contexto. E para a concretização efetiva do capítulo no Paraná, né? Porque como a gente já vem conversando, que é o objetivo da gente, né? Até o objetivo da Isso.
O objetivo principal, o foco da reunião. Voltando a ele, né? Até porque já são quase 9 horas. Exatamente. É só ir embora. Tá Vamos voltar ao... Não, mas é importante, eu acho que... Não, eu acho que todas essas coisas nós São vamos ter que importantes. conversar. muito. Isso, vai conversar, vocês vão, com certeza. E o foco aqui, na verdade, era então... Eu lembro acho que foi quando eu vim nesse último encontro, acho que